Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento ao altar, e bendita seja sua mãe, Maria Santíssima, nossa mãe. Boa tarde, irmãos e irmãs católicos e familiares. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo. Hoje vou falar acerca do Catecismo da nossa Santa Igreja. Aqui eu tenho. Vou ler aqui do parágrafo 27 até o 30 e depois vou dar uma explicaçãozinha sobre o que a nossa Santa Igreja nos ensina. Então, eu também, é um conselho que eu vou dar a todo aquele católico e católica que urgentemente, que todo católico cumpra o catecismo da nossa Santa Igreja, se não o tem, e as Sagradas Escrituras, porque vão a mudar as ensinanças da nossa Santa Igreja e também nas Sagradas Escrituras, vão acomodá-las a este mundo moderno, a essas coisas que estão defendendo, que querem pôr como novos direitos, são direitos diabólicos, querem mudar o natural pelo impuro, por coisas contrárias ao natural. Então, como nas Sagradas Escrituras, Deus fala claramente, condena esse pecado, que é o que estamos a ver hoje em dia, José com José, Maria com Maria. Então, essa e tantas outras coisas querem tirar essa parte e pôr o contrário, como também no catecismo. Então, é muito importante que nós, urgentemente, que quem não tem o catecismo da nossa Santa Igreja e as Sagradas Escrituras, que compre-lo agora, ainda estamos a tempo. Depois de mudar, já vão ter uma Sagradas Escrituras falsa e um catecismo falso, que não ensina a verdade, ensina a mentira. Isto é a verdade. O que estou a dizer aqui, eu digo com conhecimento, que vão mudar muita coisa. Então, é necessário que tenhamos conhecimento disso, e também aconselho a todo casal de família que aprenda a conhecer a sua fé, se forme como verdadeiro católico, com as ensinanças do Catecismo da nossa Santa Igreja e das Sagradas Escrituras, lendo e aprendendo, porque é importante para que possa ensinar os seus filhos, para que não caiga em esses falsos ensinamentos contrários à nossa fé, pagãos, querem pôr essas ensinanças aos crianças. Isto vão fazê-lo. É importante que estamos distraídos e não nos damos conta do que há por detrás de tudo isto. Às vezes fechamos os olhos a muita coisa e não vemos certas informações. Nas redes sociais se vê muita mentira, mas também se vê muita verdade. Hoje em dia os meios de comunicação já não informam muitas verdades, escondem, porque também estão a favor desse plano, dessa agenda 2030, reduzir a população mundial. E como reduzir a população mundial? Pondo essas ideologias, aplicando-las, ensinando-las, como o aborto, a matança dos crianças, como estão fazendo a ONU, pressionando a muitos países para que aprovem nos parlamentos essa lei da matança dos crianças. Isso é importante, que tenhamos conhecimento dessas coisas. E a parte disso também, essas ideologias. José com José, Maria com Maria.
Isso é muito triste o que estamos a ver, mas há milhões e milhões de euros investidos por detrás de tudo isto para fazer propaganda destas coisas, para impor pôr a igreja em contra deles, fazendo propaganda, porque eles veem a igreja como um inimigo para esse plano que eles têm dessa agenda 2030. Então é importante que todo católico e católica, casal de família, tenha conhecimento. Isto é um chamado, e eu como pai e avô que sou, faço um chamado a todo aquele católico e católica que aprenda a se formar como verdadeiro católico para ensinar os seus filhos na sua casa. Recorde que a ensinança começa em casa, entre o pai e a mãe dos seus filhos. É muito importante. Vou ler aqui o catecismo e depois vou dar mais uma explicação acerca do que a nossa Santa Igreja nos diz aqui. Capítulo 1. O homem é capaz de Deus. O desejo de Deus. O desejo de Deus é um sentimento escrito no coração do homem. Porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si, e só em Deus é que o homem encontra a verdade e a fidelidade que procura sem descanso. A razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua vocação, a comunhão com Deus. Desde o começo da sua existência, o homem é convidado a dialogar com Deus, pois se existe é só porque, criado por Deus e por amor, é por Ele e por amor constantemente conservado, nem pode viver plenamente segundo a verdade, se não reconhecer livremente esse amor e não se entregar ao seu Criador. Fomos criados por Deus e somos criados para Deus. De Deus vemos e a Deus volvemos. Estamos de passagem nesta terra. Depois de partir, vamos a Deus. O nosso espírito, a nossa alma. É importante que tenha conhecimento desta grande verdade. De muitos modos, na sua história e até hoje, os homens exprimiram a sua busca de Deus em crenças e comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, meditação, etc. Apesar das ambiguidades de que podem enfermar, essas formas de expressão são tão universais que bem podemos chamar ao homem um ser religioso. Deus criou de um só homem todo o gênero humano para habitar sobre a superfície da terra e fechou períodos determinados e os limites da sua habitação, para que os homens procurassem a Deus e se esforçassem realmente por o atingir e encontrar, na verdade,
Ele não está longe de cada um de nós. É Ele que vivemos, nós movemos, existimos. Tudo é por Deus. Nos movemos, respiramos por Ele, tudo por Deus, porque Deus é nosso Criador. Mas esta relação íntima e vital que une o homem a Deus pode ser esquecida, desconhecida e até explicitamente rejeitada pelo homem. Tais atitudes podem ter origens diversas e revolta contra o mal existente no mundo. A ignorância ou a indiferença religiosas, as preocupações do mundo e das riquezas e o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamento hostis à religião e a, finalmente, atitude do homem pecador que por medo se esconde de Deus e foge quando Ele o chama. Insulta o coração dos que procuram o Senhor. Se o homem pode esquecer ou rejeitar a Deus, Deus é que nunca deixa de chamar tudo o homem a que o procure para que encontre a vida e a felicidade, mas esta busca exige do homem todo o esforço da sua inteligência e retidão, da sua vontade, um coração recto e também o testemunho de outros que o ensinam e procurar a Deus. És grande, Senhor, altamente louvável, grande é o teu poder e a tua sabedoria. É sem medida e o homem pequeno, parcela da sua criação, pretende louvar-te. Precisamente ele que, revestido da sua condição mortal, traz em si o testemunho do seu pecado, o testemunho de que tu resistes aos soberbios. Apesar de tudo, o homem, pequena parcela da sua criação, quer louvar-te, tu próprio, e isso o incita, fazendo com que ele encontre as suas delícias no teu louvor, porque nos fizestes para ti e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. Aqui as ensinanças da nossa Santa Igreja, o que nos explica a nossa Santa Igreja, o que o Senhor nos diz aqui, que fomos criados por amor a Deus e fomos criados para Deus. E nele respiramos e nele vivemos. Isto é muito importante que nós aprendamos a ler o Catecismo da nossa Santa Igreja, mas que também temos que meditar no que lemos para poder compreender. Se lemos muito corrido, não vamos a compreender. As Sagradas Escrituras também. Se medita no nosso coração o que vamos ler, porque é palavra de Deus. E também o Catecismo é ensinança das Sagradas Escrituras, da palavra de Deus, que a nossa Santa Igreja
escreveu das Sagradas Escrituras como ensinança para nós, para todo católico, todo cristão. É por isso que é muito importante que nós tenhamos conhecimento e que nos formamos para este tempo difícil que nos aproximamos. Este é o fim dos tempos, o que está escrito no Apocalipse. Já estamos vendo a apostasia, já entrou dentro da nossa Santa Igreja, já há muitos maus pastores para destruí-la desde dentro, e por isso que vão mudar o catecismo, vão mudar a Sagrada Escritura, por outras coisas que sabemos o que o mundo quer. Então é importante que aconselho todo católico e católica que cumpre o catecismo e as Sagradas Escrituras, mientras há tempo ainda, pois de mudar já vai ser tarde. Vão comprar uma coisa e vão ler e se não têm conhecimento vão cair e aceitar certas coisas que não são verdadeiras, são falsas. É por isso eu, com conhecimento de todas estas coisas, aconselho a todo aquele católica a que se prepare e se forme como um verdadeiro católico, lendo as Sagradas Escrituras, o Catecismo da nossa Santa Igreja como guia para poder compreender melhor a nossa fé católica e que aprendamos também para defender a nossa Santa Igreja, defender com a verdade para estes tempos difíceis que ela querem destruir. É importante que nós nos formemos. Se não temos formação, não temos conhecimento da nossa fé, não podemos defender com a verdade. É importante então que aprendamos também a ter conhecimento dos sacramentos da nossa Santa Igreja, como o bautizo, que passamos a ser filhos de Deus por meio do batismo e Deus habita em nós por meio do batismo, da primeira comunhão, do crisma, do matrimônio, da confissão, receber a Cristo verdadeiro. A Eucaristia é o coração da nossa Santa Igreja, coração de Jesus, que late ardentemente por amor a nós. É o tesouro mais grande que temos da nossa Santa Igreja. Temos que aprender a dar valor a Jesus na Eucaristia. É tudo por hoje, irmãos e irmãs católicos. Só vou pedir todo aquele que possa dar lei ao meu canal, subscrever o meu canal, que é muito importante, para assim que outros irmãos possam também ver este vídeo e também se preparar, e assim se subscreve ou dá um like e partilha. O YouTube pode recomendar a mais irmãos e irmãs católicos e não católicos também, para que se converta verdadeiramente, porque é muito importante, porque esta vida são 2 dias, um já passou e outro não sabemos, então é importante nós estar preparados. Isto é muito importante. Que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.